Eu vou contar pra vocês qual foi a sensação, como foi irradiar uma energia de caboclo. Assim, a primeira vez que eu senti algo com conexão com o caboclo foi uma noite. Eu estava em casa e eu estava tentando muito tentar me conectar eu, com essa energia, né? E eu sempre gostei muito de tudo que envolve caboclo, essas coisas assim. É, E eu estava no meu quarto, sentado, deitado, e eu estava tentando mentalizar o meu caboclo, tentando puxar ele, né? Tentando conhecer, saber alguma coisa, porque eu sempre ouvi é, algumas vozes que falavam comigo e respondia, mas enfim. E é o que acontece. E uma dessas vezes que eu estava tentando, me concentrando e tentando puxar alguma coisa sobre esse caboclo, eu tive uma sensação que eu estava numa floresta. E quando eu tive essa sensação, eu me mentalizei nessa floresta. E assim, eu não pensei que eu estava descalço, mas era como se eu estivesse realmente pisando em folhas. E aquela sensação úmida, de floresta úmida, fechada. E eu andava é, com, com os pés descalços nessas folhas que elas estralavam. Ao mesmo tempo que a floresta parecia estar úmida, as folhas estavam secas. E andando, eu, com os olhos fechados, claro, né, e mentalizando tudo isso, eu vi uma figura de um homem sentado em uma pedra. E ele estava sentado, tipo assim, e olhava assim pra mim, né? E ele tinha um cocá bem grande, de penas brancas. E assim, aí eu fico falando que é caboclo pena branca, mas eu não sei. Então, assim, quando alguém pergunta qual é o seu caboclo, eu falo, não sei. E assim, aí vi esse caboclo, né, usando essas penas brancas, e ele segurava, acho que era um arco e flecha. E e era isso, a única coisa que eu vi. Aí ele se levantou. Quando ele se levantou, ele era bem altão mesmo. Acho que ele devia ter uns 2 metros de altura. Bem altão mesmo. E ele veio na minha direção. Quando ele quase chega, eu abro assim um olho. Porque assim, eu não tava dormindo, eu tava com o olho fechado e era como se eu estivesse vendo as imagens. E ao mesmo tempo que eu vi, era como se eu estivesse lá. Aí corta pro o dia que eu irradia um caboclo. Eu tava no terreiro. E era desenvolvimento de caboclo. Eu acho que era numa segunda-feira. E aí eu de boa lá tava, os irmãos de santo já irradiando, incorporando e tal. E eu comecei a sentir como se eu tivesse tendo já a energia do caboclo ali. E eu fiz como eu faço com o Exu. Quando eu começo a sentir, eu simplesmente deixo, né? E aí eu comecei a sentir, e assim, geralmente do Exu eu sinto na perna, tipo fazendo assim pro chão, ou uma sensação. Do caboclo foi como se estivesse pegando da cintura pra cima, empurrando assim pra frente. E o meu rosto eu tava sentindo como se estivesse fechando assim mesmo, sério. E a mão eu senti um forte coisa assim de botar assim a mão assim pra trás e outra no peito assim. E eu simplesmente estava indo. E eu tava tentando não pensar em assim, será se eu tô marmotando? Ou será se eu tô passando na frente? Não, tava obedecendo os comandos que meu corpo estava querendo fazer e que eu sabia que não era eu que estava querendo. E aí eu sentia uma vontade assim grande de falar alto, gritar algo que. E eu sou muito tímido. Ainda mais pra fazer algo assim, eu tava consciente, né, do que tava acontecendo, porém, além de estar sentindo várias coisas ao mesmo tempo. E aí o caboclo da mãe de santo chegou assim, e eu escutei quando falou assim: o seu caboclo tá querendo dar o brado. Tipo, e assim, e eu ficava, tá, mas na minha cabeça, né? E eu não conseguia pensar, mas eu queria falar, tá, mas pode dar. E é isso, e eu sentia, eu acho que ele caiu no chão. Quando caiu no chão, ele bateu no peito. E fez tipo assim, não sei. Enfim, fez algo assim. E assim, foi surreal quando ele foi pro chão, porque eu senti como se estivesse me puxando assim pro chão. Aí quando puxou no chão, botou a mão assim. E assim, na minha cabeça, eu acho que eu tava fazendo uma coisa, mas na verdade tava fazendo outra. Eu não sei se ele tava tentando me confundir pra me pegar no pulo. Tipo assim, vou
vou fazer com que você pense que tá fazendo isso, mas eu vou estar fazendo aquilo. Porque na verdade, eu pensei que eu tava num canto, quando eu abri o olho que eu me dei por conta, né, eu tava em outro totalmente diferente do que eu achava que eu tava. E até então, quem tinha feito isso comigo foi o meu cigano, que fez algo assim. Eu pensava que ele estava de um lado, quando na verdade ele estava em outro, próximo a uma fogueira, que uma irmã de Santé tirou foto. Falou, eu tava achando que eu tava em outro lugar, não na frente de uma fogueira. E o caboclo fez algo parecido, entendeu? E assim, e essa foi a vez que realmente eu senti. Porém, eu não considero que tenha sido uma incorporação de fato, e sim uma irradiação. Porém, teve um momento que o caboclo da Mãe Santo chegou e falou que ele queria dar esse blado, e eu sentia que realmente queria algo sair, como se fosse uma tosse, mas não era uma tosse, era como se eu quisesse gritar mesmo. E eu não deixei gritar porque não faria sentido na minha cabeça dar um grito ali. E meu tom de voz é muito baixo. Assim, numa discussão eu não consigo elevar o tom muito acima porque eu vou começar a sentir dor na garganta, nas cordas vocais. Então assim, ele é muito baixo. E a força que eu tinha pra soltar, eu sabia que se eu soltasse eu ia ficar rouco. E foi isso, e essa foi a única vez que realmente eu senti a energia dele. Não, e nesse momento que eu comecei a querer que ele sentia a energia dele vir tudo, era como se eu estivesse numa floresta. Eu sentia a sensação de estar na floresta, eu ouvia pássaros e era como se tivesse alguém ali comigo. Que aí quando se aproximou foi quando eu senti que eu caí no chão. Porém, eu já tinha feito isso aqui. E é isso, ele baixou a cabeça. E a cara dele, ele como se eu estivesse deformando, assim. E é assim, eu sei que algumas pessoas falam que a gente não pode ficar falando o que acontece. Tipo assim, esse é seu momento com o guia. Mas, enfim, eu quero só compartilhar a minha experiência. Eu sei que ainda tenho muito ainda para fazer com ele, né, desenvolver e tudo. Isso foi só uma vez de muitas que podem vir quando eu criar vergonha na cara e procurar um terreiro para poder terminar de me desenvolver. E é isso.